Muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Eu sou o pônio, mas eu era um peixe. I'll just die if I don't get this recipe. O mundo vai explodir! Se tiver de sapato não sobra! Pode sobrar, não pode sobrar! Como estão seus sonhos? Forget it, Jake. It's Chinatown. Eu não quero ser seu amigo, Rick. Eu só quero um café da manhã. Será que é uma pessoa só? Não, Claire, é todo um coral mormon fazendo as ligações obscenas de Natal. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Oi, eu sou o Wilton. E também... Marcão. Diz aí, Marcão, você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Eu vi um chamado Sem Rastros, né? O nome que deram aqui para o Brasil, mas é curioso, porque o nome original tá Hour of Lead e no pôster tá The Vanished. Então tá um pouco confuso aí sobre como eles vão definir esse nome aí. Original, é curioso. Mas em português, Sem Rastros. É um filme com a Anne Hathaway, o Thomas Jane e o Jason Patric. E narra a história de um casal, no caso que é a Anne Hathaway e o Thomas Jane, que decide acampar com a filha para distrair um pouco a cabeça, sair da rotina e tal. E assim que eles se alojam no lugar, né, que eles vão de motorhome e tal, a criança desaparece, a filhinha deles. E aí eles começam a correr contra o tempo para tentar descobrir o que aconteceu com ela. Então, assim, para quem gosta de um bom mistério regado a um bom plot twist, é interessante. Sem Rastros. E você, Wilton? Eu assisti o The Town, do Ben Affleck. É um filme muito bom. Ele dialoga bastante com o Hit, que é um filme que eu devia comentar hoje no podcast. E acho que é isso. Acho que não posso falar muita coisa, senão é spoiler. E também eu vi Love Explosion, que também é um ótimo filme, com o Sion Sono. E acho que é isso. Esses foram 2 filmes que eu vi essa semana que eu gostei. A gente está continuando o mês dos diretores, né? Que todo o programa a gente recebe um amigo nosso do programa, e aí ele escolhe um diretor, a gente debate esse diretor e conversa sobre 2 filmes, né? Esse convidado vem e nos indica um filme para cada um. A gente fez isso semana passada com o Wong Kar-wai e hoje a gente recebe aqui o Marcão para falar de qual diretor? A gente vai falar do Michael Mann. Você podia falar um pouquinho dele pra gente? Michael Kenneth Mann nasceu dia 5 de fevereiro de 1943 em Chicago, Estados Unidos. Estudou cinema em Londres nos anos 1960. Ele é produtor, roteirista, diretor, fez pontas como ator e foi fotógrafo de 3 curtas-metragens dirigidos por ele logo após se formar. Na década de 70, ele escreveu 4 episódios da série Starsky and Hutch e produziu outra na década seguinte chamada Miami Vice, que viria a se tornar um longa-metragem em 2006 sob sua direção. O Mann atravessou os anos 80, 90 e 2000 com muito sucesso, mas a década de 90 foi a que lhe proporcionou maior visibilidade comercial e reconhecimento de crítica, sendo responsável pelos filmes O Último dos Moicanos, que venceu o BAFTA de maquiagem e fotografia e o Oscar de melhor som, Fogo contra Fogo e O Informante, esse último lhe rendendo 3 indicações ao Oscar e o filme obtendo um total de 7. Porém não venceu nenhum. O Mann ainda seria indicado como produtor pelo filme O Aviador, de Martin Scorsese, não venceu, mas levou o BAFTA. Foi indicado a Palma de Ouro por Profissão Ladrão e ao DGA, que é o Directors Guild of America, vencendo em 79 por Maratona Final. No total, o Mann dirigiu 13 longas-metragens, sendo 2 para a TV, e em geral seus filmes abrangem as relações interpessoais, tendo o gênero policial como pano de fundo na maioria das vezes. Aos 78 anos, continua nativa e está em processo de pré-produção do próximo longa chamado Enzo Ferrari, ainda sem previsão de estreia. Mann está casado pela 2ª vez e tem 5 filhos. Amy Mann, de seu primeiro casamento, também é cineasta. Eu agora queria perguntar para vocês, né, como surgiu a relação de vocês com o Michael Mann, né? Qual foi o primeiro filme? Qual foram as primeiras impressões que vocês tiveram dele? Então eu gostaria de saber. Wilton.
Eu acho que o meu primeiro contato com Michael Mann foi com Miami Vice, o seriado. E eu acho que é de todo mundo, porque é um seriado muito famoso lá fora e aqui. A minha primeira impressão do Michael Mann, já mais crescido e entendido da linguagem, foi com Miami Vice, o filme no caso. E é sinceramente um dos melhores filmes que eu acho que já vi na vida. É perfeito, é muito bruto, muito triste, muito romanesco. Ele é um diretor que eu gosto bastante e que, em geral, acho que utiliza muito bem esse gênero de policial, que ele ajudou a criar, inclusive, né, em Miami Vice. E eu acho que ele utiliza muito bem para falar sobre os comentários políticos dele de uma maneira muito, acho que intrínseca à obra. É quase como se não existisse, se a política do Michael Mann não existisse, não existiriam os filmes. E você, Marcão? Eu, um pouco diferente do Wilton, eu não tive um contato com a série Miami Vice. Na verdade, quando ele lançou o filme que eu descobri que ele vinha inspirado de uma série, né? E aí a série dele, mas eu não sabia da existência dela. O meu primeiro contato foi justamente com Fogo Contra Fogo. E, de novo, né? Foi através da locadora. Eu vou revelar a idade aqui, né? Eu tinha 11, 12 anos quando lançou, foi 95, mas chegou no Brasil aqui em torno de 96. E eu lembro certinho de ir à locadora e ver aquela capa, né, o pôster ali do VHS, e aquilo já me chamou a atenção, né, porque eu não conhecia Al Pacino, Robert De Niro e tal, mas era uma capa tão, tão chamativa que eu já fiquei vidrado nela, já fiquei interessado em assistir aquele filme. E desde então que eu assisti, eu não consigo parar, sabe? Eu assisto, eventualmente eu pego e revejo o filme. Acho um filme muito, assim, a gente vai conversar, mas é um filme excelente. Então o meu primeiro contato foi justamente com Fogo Contra Fogo. E tem alguns dele que eu não vi ainda, claro, mas sem dúvida foi esse e é um dos meus favoritos. E você, Thiago? Eu tô com o Wilton nessa. Eu lembro que passava no SBT à noite o Miami Vice. E até no final ele foi até meio que homenageado lá num jogo que era muito popular no começo dos anos 2000, aquele GTA Vice City, né? Que aí se você chegasse com 3 estrelas lá de procurado, vinha o cara com a lancha, assim, vinham 2 policiais com a lancha, assim, iguaizinhos os personagens do Miami Vice. Esse eu joguei, mas nem sabia a ideia que era da série. Mas eu acho que a primeira vez que assim, eu fui ver um filme do Michael Mann, acho que foi o Manhunter, né, que agora ele se chama Caçador de Assassinos, mas na época das locadoras, ele vinha pelo nome do livro que foi inspirado, que é o Dragão Vermelho, né? Eu acho que agora eles mudaram para não fazer confusão com o Dragão Vermelho mais recente, né? Mas é a mesma história, né? Que você tem o Hannibal Lecter, você tem esse detetive. Eu não sei porque eu achava que o To Live and Die in L.A. era dele, mas não é dele, não, é do Friedkin, né? Eu confundia porque eu acho que deve ser porque tem o William Peterson no elenco, né? E ele trabalhou junto no Manhunter, fez aquele cameo lá no Profissão Ladrão, mas eu não sei. E eu também vi aquele Fortaleza Infernal, que não tem muita coisa a ver com os filmes tradicionais do Michael Mann, né? É um filme sobre nazistas e golems e é uma coisa meio louca, assim, bem exagerada, assim, tipo, mas tem, assim, sei lá, o Gabriel Byrne e o Ian McKellen no filme. Mas aí, graças tanto ao Wilton quanto ao Marcão, eu acabei vendo outros filmes, né? Não apenas os que a gente vai discutir, mas eu vi também Profissão Ladrão, que eu adorei, e também Inimigos Públicos. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o estilo. Marcão, o que a gente pode definir? Se a gente pode definir o estilo do Michael Mann, como é que a gente faz? Qual é o traço estilístico dele? Eu acho que o Michael Mann, ele tem... Primeiro, a preocupação central dele é em desenvolver personagens, né? E, no caso, deixar toda a ação, o contexto que empurra a história como um elemento secundário. Porque se você pega todos os
bem dizer, todos os filmes dele, você tem um pano de fundo bem interessante dos personagens. Eles têm uma motivação, eles têm um trabalho, eles são obcecados, eles têm esse desenvolvimento com eles. Então, acho que a preocupação do Man é justamente isso, eu preciso passar para o espectador, né, para a audiência, para o público, alguém que eles consigam se identificar, mesmo que esse cara seja um assaltante de banco, mesmo que esse cara tenha sido casado 3 vezes, mesmo que esse cara seja, sei lá, tenha acabado de entrar na força policial, eu preciso criar um laço dele com o espectador, porque assim eu consigo desenvolver a história e a ação, por mais que ela seja secundária, ela fique mais palpável. Então você se preocupa mais ainda com o personagem, porque você começa a se identificar com ele. Então ele traz questões dos personagens muito próximas da gente. Eles lidam com todos os problemas que a gente lida, né? Então eu acredito que o principal objetivo dele é trazer uma proximidade com relação ao personagem, com relação ao público. E aí, em cima disso, ele desenvolve com maestria todo o sistema de som, né, de um filme que precisa ser potente, uma montagem extremamente interessante, onde o filme ele flui muito bem. Então, tudo isso aliado, ele consegue transformar num filme bem interessante, mas, repito, o que acredito eu que seja mais... o principal para ele é desenvolvimento de personagens. Wilton, você quer comentar alguma coisa? Eu acho que, junto com o desenvolvimento de personagens, que eu concordo bastante, que o Man se preocupa, é também o urbanismo nos filmes dele. Eu acho que ele é um diretor muito urbano e ele utiliza muito bem essa frênese da cidade para construir esse jogo no caso dele, bastante de homens contra essas instituições e do desenvolvimento de personagens dela. Igual o Marcão falou, são coisas bem palatáveis, né? A cidade em si, ela é um personagem, né? Bem interessante nos filmes dele. E só reforçando o que você está dizendo. E eu acho interessante também muito as escolhas das cidades que ele utiliza o espaço, né? Porque parece que ele cria até de vez em quando uma coisa meio gestualista, e no caso falando do movimento de pintura artístico, é algo muito, muito interessante como ele cria essa sensação surrealista da cidade com os personagens. É quase como se o mundo que o Michael Mann enxerga dos personagens deles dentro desse espaço fosse algo elevado ao nosso. Faz sentido. Uma coisa que eu notei pesquisando sobre os filmes que a gente vai discutir e também o Profissão Ladrão é a relação dele com a realidade, de tornar assim, tipo, não apenas os personagens, né, profundos e tal, mas como ele quer representar que aquilo que a gente está vendo está calcado em noções realistas, né? Então, quando você vê uma troca de tiro em qualquer um dos filmes dele, é uma coisa real, não é uma coisa muito coreografada, não é assim tipo um John Wick da vida, né? É um troço bem real, bem cru, assim. Quando ele faz o Profissão Ladrão, eles realmente arrombam o cofre, né? Ele faz um cofre, ele manda fazer um cofre e eles acabam arrombando esse cofre, né? Assim, tipo, e ele acabava sendo orientado por próprios ladrões de arrombadores de cofre, né? E a gente vai ver nos outros dois que ele também faz isso, ele tem essa preocupação também com você tornar as coisas mais realistas possíveis nos filmes dele. Até o design de som, né, do Colateral, ele é bem explorado quando é tiro. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Cara, é sensacional isso, né? E é quase como se a arma tivesse... É quase como se fosse um soco, né? Fosse algo físico, tipo o cara cai do prédio. E no caso do Hit, eles destroem os carros lá. É verdade. Esse lance do cofre que o Thiago falou, cara, é demais. Olha só o realismo que ele consegue trazer, entendeu? É diferenciado. Vocês querem adicionar mais alguma coisa ou a gente já pode passar para os filmes? Eu acho que outra coisa que a gente podia falar é sobre o negócio dele ser um diretor meio romanesco. Tipo, como todos os filmes dele tem uma relação com amor. Eu acho que isso fica muito mais calcado no The Insider, né? Que ali é literal, que no caso do informante seria o amor, e o amor do pai pela filha. Eu acho que no Miami Vice tem isso também. No Hit também tem, que é o amor pela ação, é o amor pela destruição. E até quando ele encontra o amor ali, ele meio que desiste daquilo.
No Colateral também. E eu acho que ele é um diretor muito calcado nesse negócio romanesco. Não sei se é porque ele vem de seriado e tem toda essa relação com novela e é uma linguagem de televisão, mas eu acho que ele foca bastante nessa parte nos filmes dele. O próprio Fogo Contra Fogo, ele nasceu de um filme para TV, né? Que eu desconheci, inclusive, chamado Aconteceu em Los Angeles. E aí depois ele trouxe para as telas aí do cinema uma outra versão. Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora, ou meu co-apresentador, ou meus co-apresentadores, escolhemos um tema. Hoje foram filmes dirigidos pelo Michael Mann. Então, o Marcão escolheu um filme dirigido pelo Michael Mann, a que eu ainda não havia assistido, e um filme dirigido pelo Michael Mann, ao qual o Wilton ainda não havia assistido. Ou seja, 2 filmes que estavam lá nos nossos respectivos pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora vamos conversar sobre eles. Marcão, diga lá, qual foi o filme que você escolheu para mim? Fogo Contra Fogo, de 1995. Vamos conversar sobre Fogo Contra Fogo, mas antes vamos ouvir o trailer. He's here. I can feel it. You search for the scent of your prey, and then you hunt them down. That's the only thing you're committed to. It keeps me sharp, on the edge, where I gotta be. You want to be making moves on the street, allow nothing to be in your life that you cannot walk out on in 30 seconds flat if you spot the heat around the corner. Now, my life's a disaster zone because I spend all my time chasing guys like you around the block. I do what I do best. I take scores. You do what you do best, trying to stop guys like me. You've been walking through our life dead. All I am is what I'm going after. O filme foi escrito e dirigido pelo Michael Mann. Estrelam um filme Al Pacino, Robert De Niro e Val Kilmer. Em Los Angeles, é cometido um assalto no qual são roubados 1,6 milhão de títulos ao portador e 3 policiais são mortos no assalto. Assim, um detetive da divisão de roubo e homicídio assume o caso. Apesar de contar com poucas pistas, de estar lidando com ladrões profissionais, além de ter problemas em sua vida pessoal, ele tenta impedir que essa quadrilha continue operando. Essa sinopse vem do site Adoro Cinema. Eu tava para assistir esse filme, sei lá, acho que há umas 2 décadas, né? Eu acho que uns 25 anos, acho que desde que lançou. Eu lembro quando lançou. Eu lembro quando lançou esse filme. Mas eu não sei, é aquilo, né? A pessoa me indica um filme e eu acabo enrolando e aí acabo vendo o filme quando alguém recomenda pro programa. E o que você achou do filme? Eu gostei. Inicialmente, aquela cena inicial me deu vontade de voltar a jogar o Payday 2. Aliás, quem quiser me adiciona lá no Steam, a gente joga Payday, que eu gosto. Né? Então essa primeira cena, né, uma cena de ação e tal, e aí ela já te pega. E aí você já fica interessado. O problema é que eu achei o filme tem muito subplot, né? Tem muito subtramas, né? E às vezes você fica meio assim, né? Você sabe, o Wayne Grove precisa de mais prova que é um babaca? Não precisa. Então não precisava ter matado o Danny Trejo. Mas voltando àquela minha experiência lá em 95, eu lembro que esse filme ficou conhecido como ia ser a primeira vez que o Al Pacino e o Robert De Niro eles iam participar de um filme juntos. Eles já tinham participado lá do Poderoso Chefão 2, mas eles estavam em períodos distintos, então eles não se encontravam. Mas nesse eles iam se encontrar. E uma coisa que eu achei extremamente curiosa é que eles praticamente não dividem plano, né? Na hora que eles se encontram é sempre plano e contraplano. Sim. Né? Não tem assim, tipo, eles dividindo o mesmo plano. Eu achei meio... Eu falei assim, será que eles estão brigados? Será que é tipo o Peter Sellers com Orson Welles no Cassino Royale? Né? Que o Peter Sellers brigou com o Orson Welles, falou assim, não quero dividir minha cena com ele. Aí ele gravou um pedaço e o Orson Welles gravou outro. Mas não, né? Eles estavam conversando, participaram juntos bem ativamente da produção do filme lá com o Michael Mann. Eu acho que passa mais
pelo sentido de, apesar deles serem obcecados com o trabalho, né, cada um na sua, e a vida amorosa de cada um também vive em frangalhos, porque um está saindo do terceiro casamento e o outro não consegue casar, eu acho que, apesar deles terem essa, entre aspas, relação, eles não têm a mesma relação de proximidade em você conseguir colocar os dois no mesmo quadro, porque eles não dividem a mesma coisa, eles não falam a mesma língua. Né? Um caça, o Al Pacino, no caso, caça o De Niro foge do Pacino. Né? São os personagens lá, o Vincent e o Neil. Então, eu acho que foi uma decisão acertada do Michael Mann, porque apesar deles dividirem essas relações, eles não dividem o mesmo objetivo. Né? Então, não tem como eles estarem no mesmo plano. Assim como quando tem uma reunião entre os bandidos, eles estão sempre enquadrados no mesmo plano, a polícia idem. Então, eu acho que é uma forma narrativa de você exprimir como que eles estão, cada um está de um lado da lei, por exemplo. Entendi, faz sentido. Que é também uma outra característica do Michael Mann, justamente essa questão de dualidade, né? Que você tem o protagonista e o antagonista. Nesse caso a gente nem sabe muito quem é o protagonista e quem é o antagonista, né? Mas nos filmes do Michael Mann você sempre tem assim, tipo, uma polaridade muito forte, uma dualidade muito forte, né? São pessoas de universos distintos, né, se enfrentando, entre aspas, né? E eu acho que no Fogo Contra Fogo é quase uma dicotomia, né, entre os dois. Uhum. Eles são dois personagens que estão na busca da mesma coisa, que é a luz, né, no caso. E acho que até no final do filme o Michael Mann exprime isso muito bem, que o Al Pacino usa melhor a questão da luz para derrubar o De Niro. E eu acho que o filme também, igual você falou do negócio do plano contra plano, é que eles meio que só se entendem lá pro final, porque eu acho que até ali eles só estão compartilhando características, então é igual o Marco falou, eles não pertencem ao mesmo quadro. Tanto que a única vez que eles estão juntos num plano é o plano final do filme, né? Que é justamente o momento onde eles compartilham algo em comum. Tipo, um sabe que o outro abateu o outro, no caso, né? Que é quando eles se dão as mãos. E aí o Michael Mann consegue colocar os dois no mesmo plano. Que é muito bonito, cara. Sabe? E você, depois de quase 3 horas, presenciar isso, acho que é quase como se fosse uma recompensa para o público, sabe? Que esses dois titãs, eles tinham que se encontrar no mesmo plano. Vocês falaram dos dois, mas assim, eu achei que os personagens, assim como o Wilton falou, chegavam a ser dicotômicos, porque o personagem do De Niro se espelha, assim, tipo, é bem diferente, é totalmente diferente, é todo do personagem do Al Pacino, no sentido em que ele é frio, ele mede as coisas, né? Ele é sempre bem metódico, enquanto o Al Pacino, sabe, tipo, dá uns berros, sabe, tipo, se exalta com muita facilidade, né? Nossa, e eu acho que isso fica muito evidente na sequência que o De Niro tá falando com a nova amante dele lá, e eles estão falando sobre ir pra Fiji, que vê os corais luminosos, e ele faz um comentário sobre a cidade das luzes, e ele tá meio que sendo iluminado, entre aspas, pela cidade, só que ele tá todo escuro e na sombra. E logo depois disso, vem uma cena do Al Pacino, numa claridade no dia, numa claridade imensa, gritando com o informante, que é, obviamente, uma figura de traição e não confiável, e ele tá berrando com ele e trazendo essa figura pro filme. E na cena passada, o De Niro tá gesticulando calmamente, cauteloso, e com a amante dele, que é uma figura, no caso, de afeto, né, e confiança. Uhum. Sim. Tem um outro momento também, tem vários, né? Mas um momento interessante que é um dos poucos em que você vê o De Niro, no caso, né, que nem um pouco alterado, que é quando ele encontra a mulher do Chris no motel com o cara de Las Vegas lá, né? E ele entra, ele invade o quarto, ele aponta o dedo na cara dela e ele se exalta um pouco, mas mesmo que ele se exalte, ele consegue passar ele passa uma confiança maior do que até o personagem do Vincent, porque ele vira para ela e fala assim: você vai voltar para ele, tá? Você vai dar uma chance para ele. Se ele fizer mais uma bobagem, eu vou bancar você. Aí eu vou fazer você sair dele e eu vou bancar você pro resto da sua vida onde você quiser.
Então, de certa forma, ele é até um cara, entre aspas, justo, porque ele sabe, ele tem esse controle da situação, entende? Em contrapartida do que o Wilton falou do Vincent, não, ele já é um cara estourado, né? Mas ele é um cara estourado assim também, com quem ele precisa ser, porque com a esposa dele, ele não é um cara violento, apesar de ser um cara da lei, e a tendência é que seja, né, muitas vezes. Ele trata a enteada muito bem, melhor do que o próprio pai biológico. E tem a cena, depois eu queria até voltar nela, a cena que eles estão dentro do container, tentando interceptar os assaltantes, em que ele desce do container depois que deu tudo errado, e ele vira pro agente que fez a merda lá, e ele simplesmente olha com aquela cara puto batendo o walkie-talkie na coxa, mas ele não solta uma palavra, não solta um palavrão pro cara. Ele simplesmente sente aquele momento, abandona aquele momento e parte para outra. Então eles são o filme todo ele é cercado por personagens extremamente interessantes, todos, sabe? É um elenco muito bom ali, é tudo muito encaixado, sabe? Mesmo que o Thiago não tenha gostado tanto das subtramas, eu acho que se você assistir mais de uma vez, você consegue pegar um pouco mais do que aquilo, do que significa aquilo, e o filme flui melhor. Tá, mas eu acho que eles têm essas diferenças mesmo. Enquanto a tendência é que ele seja bem estourado por ele ser líder de assaltantes de banco, não, ele é o cara mais centrado do filme, bem dizer. Eu acho que ele só dá um deslize lá no final, que foi um erro que ele acabou cometendo, né? Que ele foi atrás do Waingro, né? Que assim, o próprio... O filme tem o John Voight, né? Aí o John Voight é o atravessador dele. E aí ele fala assim, o fulano lá que você tá atrás tá no hotel tal. Aí eu não sei, eu acho que pelo perfil do McNeil, eu acho que ele ia dar, sei lá, uns 10 anos e aí ia voltar quando não tivesse ele não tivesse sendo procurado para consertar as contas. Porque era mais ou menos isso que ele estava fazendo com o Vincent, né? O Vincent... ele ameaçou o Vincent e deixou de lado. O problema é que o Vincent não aguentou a pressão e acabou chamando o Waingro pra... Teve uma hora depois dessa cena do container que eles se reúnem e ele fala, né, o Vincent agora ele é um luxo para nós. A gente tem que focar aqui na polícia de Los Angeles que está na nossa cola, né? E você falou uma coisa interessante, Thiago, sobre escolha. Eu acho que o filme ele é pautado nisso, em tomada de decisão. Porque assim, pode parecer coisa boba, mas eu acho que é super interessante. Porque o filme ele começa com esse assalto que você falou, né? E tem um detalhe ali que é o seguinte, por exemplo, quando o Michael, né, tenta controlar o Waingro ali, que o Waingro está quase para matar o policial, e ele chama ele pelo apelido lá de Slick, né? Quer dizer, você já deu abertura para que alguém consiga, né, captar essa mensagem, que foi o que aconteceu com aquele cara, o mendigo ali do lado. Após isso, o que acontece? O Waingro mata o policial, né? Então, assim, aquela ação que seria a ação de um roubo, ela virou homicídio. Logo, quem assume o caso é o Vincent. Provavelmente ele não assumiria o caso, porque os policiais assumiriam ali. A partir do momento que virou homicídio, aí ele foi com a trupe dele, com o pessoal dele. Então, acho que uma coisa vai levando a outra. Assim como, se eles tivessem conseguido matar o Waingro no estacionamento, o Waingro não teria matado mais uma mulher, né? O Waingro não teria entregado eles para o Van Zandt. Então, assim, são várias situações que uma tomada de decisão, ela muda todo o destino, sabe? Isso acontece ao longo de todo o filme. Só para reforçar isso que você falou, dessa tomada de decisão dele de ir atrás do Waingro. Se ele tivesse falado, pelo menos uma vez na vida, ele falou, não, agora eu vou agir com o meu coração, eu não vou agir aqui, no caso, pela razão ou pelo, sei lá, eu vou viver minha vida com a moça aqui, vou embora, ele teria estado bem, teria fugido, entendeu? Mas foi uma decisão que ele tomou. Assim como ao longo de todo o filme a gente é pautado em tomadas de decisões, sabe? Eu acho isso muito interessante no filme. Eu discordo bastante do Thiago. Eu acho que naquele momento que ele toma aquela decisão ali é racional porque é muito diferente do personagem do Van Sant, o personagem do Van Sant. Porque no caso o Waingro,
ele acabou com a vida dos parceiros dele. Ele matou um parceiro dele, ele tirou a esposa do personagem do Val Kilmer e ele matou o Danny Trejo. E naquele momento ali, que ele tá ele passa por aquele túnel, tá super iluminado, e ele tá com a mulher lá, eu acho que ele meio que se enxerga no personagem do Al Pacino ali, que tá com a mulher, está indo pro terceiro casamento, e igual quando eles estão tomando café e eles discutem que aquilo é só o que eles sabem fazer, aquilo é o que ele sabia fazer, e ele foi lá e fez aquilo. Então não acho que seja uma decisão precipitada ou errada dele, no sentido de roteiro, no caso. Ah, não falei que era de roteiro. Falei que, assim, tipo, eu achei que ele, se ele tivesse falado assim, não, foda-se, o babaca, eu pego ele mais tarde, ele podia estar vivo, mas não é problema de roteiro, sim, não. Com certeza. Não é problema de com roteiro, certeza. não. Ele Imagina. viu. Não, são coisas que a gente fala, puta merda, né? Assim, o filme é interessante porque a gente não consegue, pelo menos do meu ponto de vista aqui, assim, a gente não consegue torcer contra o personagem do McNeil. A gente entende que ele, no caso, lógico, a gente tem a nossa formação social e tudo mais, né? A gente sabe que assalto é errado, todas essas coisas, não é essa a questão. A questão é que eles gostam tanto do que fazem, eles são obcecados pelo trabalho, que a gente, pelo menos no meu caso, assim, eu não consigo ver ele como o Thiago falou outra hora, eu não sabe quem que é o protagonista, quem que é o vilão, o que é o quê. Sabe, ele é uma pessoa ali tentando sobreviver, no caso, fazendo coisa errada, óbvio. Mas é um cara que se você parar para entender, ele também, ele tem uma solidão dentro dele que só ele entende. Né? Ele está cercado por amigos ali no restaurante, mas ele está sozinho. Ele tem que sair dali para ligar para a moça, para a Id, né? Para conversar com ela, porque ele quer se encontrar com ela. Então, quer dizer, parece que pelo menos uma vez na vida ele está tentando encontrar um caminho, entre aspas, direito. Tá? Não que ele vá fazer. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Ele, assim como o personagem do Vincent, é difícil você também não se identificar com ele, porque ele é mais próximo da gente. Ele foi casado. Então, assim, você quer que a relação dele vá para frente, dê certo. Só que a relação dele com a profissão é mais importante do que tudo, é a vida dele. Né? Então, eu acho um desenvolvimento de personagem bem interessante e como disse, o elenco todo ali, sabe? Eles são bem, muito bons. Eu queria voltar naquele negócio sobre o personagem do Robert De Niro ser justo, e eu acho que o Michael Mann, ele esforça bastante para mostrar que ele é justo, e eu acho que a cena do roubo final do banco, que é que eles destroem toda a cidade lá, eu acho que fica muito evidente para mim quando ele soca o banqueiro e deixa o banqueiro sangrar e avisa as pessoas que aquele ali não é o dinheiro delas, que elas não deveriam se importar, e ele fala sobre os cardíacos. Eu acho que o Michael Mann tem um esforço grande em mostrar que, no caso, para mim, o personagem do De Niro é o protagonista do filme. E ele é um ser justo. E eu acho que isso afeta até aí já entra numa coisa pessoal do Michael Mann, que o personagem, a trupe de bandido ali, eles destroem basicamente toda a cidade, né? Sim. O que importa pra eles é a ação, né? Exatamente. E pro Mann, no caso, seria a ação também o que mais importa. E tanto na cena após o container de novo, ele tá reunido ali com o pessoal e ele seleciona cada um. Fala, pegar ou largar, e se você largar com relação a esse roubo que você falou, Wilton, não tem problema tal. E todos topam, inclusive o Michael. O Michael, que é o que tem família também ali, fala, né, foda-se, vamos pra cima, é isso que eu faço, eu gosto disso, então acabou. Quer dizer, não vai julgar o cara, né? O cara, a vida dele é aquilo lá, mesmo que seja uma coisa errada, prejudique pessoas, que troque tiro com a polícia no meio de todo mundo e mate civis, mas é a vida dos caras, né? E até nessa cena aí do container, no caso, eles acho que é a primeira vez que eles se encontram ali, não é? Não, na verdade tem aquela cena que o Robert De Niro tá na sombra, assim, e ele tá iluminado dentro de um caminhão. Essa cena, inclusive, é muito didática nesse sentido da dicotomia entre os dois. Que eles estão nesse lugar entre a luz e a sombra. Não, sim. Essa cena é muito emblemática para aquilo que você falou, né? Porque você tem o Al Pacino no container iluminado, olhando pro Robert De Niro nas sombras, né, por meio de uma câmera infravermelha ou coisa parecida. Por mais que o Vincent esteja vigiando, é ele que está acuado, né? Você percebe pela expressão do rosto dele.
Eu gosto muito dessa cena. Gosto demais. Acho que pra mim ela só perde pra cena das cidades. Quando o Man filma cidades é incrível. Uhum. A cena do tiroteio do assalto ao banco é qualquer coisa, né? A gente pode falar um pouquinho dessa cena, porque a cena do assalto ao banco, lembra que eu falei mais cedo que o Michael Mann tinha essa preocupação em treinar os atores, né? Tanto que quem deu lá no Profissão Ladrão, quem deu consultoria eram justamente arrombadores de cofre. Nesse daí, o Michael Mann fez com que os atores, né, que o Val Kilmer, o Robert De Niro, eles todos assim maquiados, e eles fizeram o reconhecimento de um banco, assim, para treinar, para tornar o troço mais realista. Eles acabaram fazendo o reconhecimento, eles maquiados, assim, disfarçados, fizeram o reconhecimento de um banco. Imagina, assim, tipo, você tá lá no banco e aí de repente vê o De Niro, assim, tipo, disfarçado, assim, tipo, olhando como é que as câmeras, essas coisas assim. E na hora do tiroteio, ao que parece, eles treinaram também, né? Para dar mais realismo ainda, eles também ensaiaram a cena do tiroteio. Ele fez um currículo para o pessoal que estava participando do tiroteio. Ele fez um currículo de treinamento com arma, assim, tipo, do sargento ex-sargento das forças de Special Air Service, Special Forces, britânico, Andy McNabb. Ele fez um currículo de 3 meses para treinar os atores usando arma de verdade, usando bala de verdade, tudo para treinar eles para essa cena do assalto. Tremendamente realista, assim, E ela é muito maneirista também, né? Acho que tem um detalhe também que deixa ela bem, bem realista, que é o que a gente tinha comentado, que é o design de som desse filme, né? Porque você consegue ouvir na casa do Neil, né? Que não tem móveis. Você consegue ouvir o barulho perfeito da arma sendo colocada em cima de uma mesa de vidro, e as chaves também. Como você consegue ter essa diferença de a cena em que o Vincent está dentro do container e corta para a cena em que o Chris está com uma furadeira tentando arrombar aquela parede. Você tem essa diferença, esse choque de som, né? Você sai do silêncio para ir para um barulho extremamente alto. E que culmina nessa cena do tiroteio que, eu acho que muito do sucesso dela é justamente por causa desse som, sabe? Porque é uma coisa maluca, é ensurdecedor o som. Você se perde, você não sabe de onde está vindo a bala, você não sabe o que está acontecendo. Você, enquanto espectador, fica perdido naquela ação. Sabe, onde eu estou? O que está acontecendo? Quem está atirando em quem? Onde... Sabe, é uma coisa muito, muito interessante, é um sistema de som muito bom mesmo. E deixa eu só fazer trazer uma curiosidade aqui para vocês. Nessa cena mesmo, a gente tem a morte do Bosco, né? Ele tomou um tiro ali quando ele estava tentando acertar o Chris também. E eu acho interessante essa morte dele, assim, porque ele é interpretado pelo Ted Levine. E o Ted Levine ele foi o Buffalo Bill, né, no Silêncio dos Inocentes. No Silêncio dos Inocentes, assim que ele é alvejado pela Clarice, ele cai de um jeito lá em que ele fica com as mãos todas, né? Ele meio que se contorce e fica meio que travado no espasmo ali, né? E acontece basicamente a mesma coisa nesse filme, no Fogo Contra Fogo. Assim que ele leva o tiro e morre, ele cai quase que da mesma forma que ele caiu em Silêncio dos Inocentes. É como se fosse quase um aceno aqui do Michael Mann pro pessoal de lá, porque, como o Thiago falou do Manhunter, né? O Michael Mann já havia dirigido um livro, já havia adaptado um livro do Thomas Harris. E aí ele pegou o ator que veio dos Silêncios Inocentes e acho que fez nele esse aceno pro pessoal. Ó, legal, gostei, tá aqui uma pequena homenagem aqui a vocês. Acho bem interessante isso. E ao que parece, o Michael Mann queria escalar ele pro Waingro, mas o Ted Levine disse que ele não queria, assim, porque ia reforçar muito, né? Ele fez um psicopata no Silêncio dos Inocentes, ia fazer um outro psicopata e falou assim, não quero. Aí o Michael Mann acabou botando ele como policial também.
Certo. O Angle, eu fui pesquisar, ele não fez nada assim antes. Ele havia feito um filme com Tom Hanks do Bruce Dern, chamado Meus Vizinhos São Terror, e ele faz uma ponta como policial. E quando eu vi, você faz essa relação, você vê o Angle, né, e o cara, o policial, você fala, porra, velho, não é o mesmo ator. Não, ele é o cara ali. Mas eu não sabia dessa história do Ted Levine, de que ele seria o Angle. Quer dizer, isso daí vem da trivia do IMDb, então você sabe que... Você sabe que a gente não pode ter muita certeza das coisas, né? Pode ser como pode não ser. Não tem problema. Tem um podcaster que eu escuto que chama o IMDb de Imprecise Movie Database, né? É engraçado. Deixa eu fazer um parênteses. Eu já vi algumas vezes quando você clica em um filme e tem lá indicações. Você clica lá. Eu já vi vários assim. Tá lá, por exemplo, 6 indicações ao Oscar. Você clica, o filme tem 7. Aí tem um outro lá que tem 7. Você clica, ele tem 8. Então ele é totalmente maluco. A única coisa, minha única coisa um pouco irrealista nessa cena do tiroteio foi justamente a parte final lá em que o Al Pacino atira no Tom Sizemore, né? Que o Tom Sizemore está segurando uma criança. Eu acho que nenhum policial que se preze ia dar um tiro assim, tipo, com uma criança tão perto, assim, com a cabeça da criança tão perto da cabeça de alguém que ele quer atirar. Mas ele é fuzileiro naval, pô. Como assim, cara? Pô, ele era fuzileiro naval e tá no roteiro que ele tinha que acertar a cabeça do Michael. Então, então vambora. Eu queria falar um pouquinho da abertura, que eu acho como o Michael Mann consegue logo de cara apresentar os personagens do filme, né? Então você tem o Val Kilmer, né, que é técnico, né? Ele tem todas aquelas coisas eletrônicas. O Tom Sizemore parece ser um cara mais experiente, né? E você sabe que o Angle é um grandíssimo de um babaca, né? Porque ele aparece saindo do banheiro dos funcionários e pedindo um refil para a bebida dele, né? Ele entrou no banheiro dos funcionários sem ser funcionário e ainda teve a cara de pau de não querer pagar pela bebida que ele estava querendo beber. Então, desde já, você já vê que o cara não é 100%, né? Sim. Aí tem o Trevor, né? Que é o motorista da galera. E eu acho que esse daí foi o primeiro papel grande do Danny Trejo, né? Porque ele teve um outro filme no... Acredito que sim. Depois já veio o Drink no Inferno, né? Sim. Drink no Inferno é o Desperado. O Machete da Vida. Mas eu acho que sim, acho que foi o primeiro grande, né? Eu lembro que assim, ele tinha feito o Runaway Train e o The Hidden. The Hidden ele faz assim, tipo um presidiário, assim, tipo, Você já viram esse filme? É um filme... Não. É com o Kyle MacLachlan, né? É um filme de policial com alienígenas e tal. Não sei como é o nome em português. Mas também não importa. Uma outra coisa que eu também acabei descobrindo, e também não sei se é certeza, porque acabei não tendo confirmação, mas que a cena do café, em que os dois se confrontam, essa cena que eu falei logo no começo da minha fala, foi feita sem ensaio. Os dois, tanto o De Niro quanto o Al Pacino, acharam por bem não ensaiarem, justamente para ter essa primeira impressão, como se fosse assim, a primeira vez que esses dois personagens se encontravam. Caramba! Cara, faz todo sentido, né? Porque assim, a gente escuta uma história dessa e não dá para falar assim, não, isso é mentira, porque a gente está falando de Al Pacino e Robert De Niro. Então, muito provavelmente isso aconteceu mesmo. Quer dizer, e o Michael Mann também, cara, tá com dois monstrengos ali, meu. Ele fala, não, vamos fazer de novo, vamos ensaiar, vamos não sei o quê. Sabe, deixa o pau comer. Eu tô na frente de dois monstros aqui, cara. Eu tô na frente de Michael Corleone e Vito Corleone. Então, quer dizer... Vamos para o próximo filme? Marcão, qual foi o filme que você me indicou? Colateral, de 2004. Vamos conversar sobre Colateral logo depois de ouvirmos o trailer.
I'm not in this for the long haul. This is just, I'm filling in. These other things I'm putting together till they shape up. This is temporary. How long have you been driving? 12 years. First time in LA? No. I'm in town in a real estate deal. Closing one night. I got 5 stops to make. Collect signatures, see some friends, and then I got a 6 a.m. out of LAX. Why don't you hang with me? Oh, the car's not for hire, man. Well, I'll tell you what. I'll make it 600. I don't know, man. Yeah, you do. 600. Cool. We got a deal. What's your name? Max. Max. I'm Vincent. O filme foi dirigido pelo Michael Mann, com roteiro de Stuart Berry. Atuam no filme Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith e Mark Ruffalo. O taxista Max se vê diante de uma possibilidade de ganhar dinheiro fácil, mas tudo vira um pesadelo quando ele descobre que o passageiro é assassino profissional. Essa sinopse vem direto do site Filmall. E aí, Wilton, o que você achou do filme? Eu achei um ótimo filme. Eu achei ele melhor que Hit. E eu achei ele mais frontal que Hit. Igual o Thiago falou, que Hit tem vários subplots e é um filme muito expansivo nesse sentido. O Colateral ele é bem mais frontal, né, que o outro. Ele tem 3 personagens e tem também as instituições da polícia e dos bandidos da balada coreana lá. Mas eu acho que tudo isso no final vira só mais um plano pra ação. E você, Marcão, o que você achou? Eu gosto bastante. Eu meio que quase que um irmão mais novo do Fogo Contra Fogo, né? Eu não tenho tanta essa paixão como você de achar ele melhor do que o Fogo Contra Fogo. Eu gosto mais do Fogo Contra Fogo, eu acho mais filme e eu me apego mais ao Fogo Contra Fogo. Não que eu não goste do Colateral. Gosto bastante e vou confessar, eu gosto muito também porque tem o Tom Cruise, eu adoro o Tom Cruise. Eu acho que onde ele tá é sucesso, o cara é sensacional. Então, e ele de vilão é uma das coisas mais assim, inusitadas que a gente vê na vida, né? Ele é sempre o cara que salva a pátria. Bom, enfim, eu gosto muito do filme, eu não vi tantas vezes quanto o Fogo Contra Fogo, mas sempre que eu vejo, eu me surpreendo. Mas acho que é muito por causa da mão do Michael Mann, embora não tenha sido um roteiro dele, né? Mas é um filme bem, bem interessante e mostra também esse lado dos personagens, né, que buscam um sentido para a vida. Em compensação, você tem um passageiro que busca o contrário, né? Te mostra o contrário, fala que não tem sentido você trabalhar para tentar conquistar uma coisa. Isso não vai virar nada, você tem que viver o hoje, o agora. Né? Então, eu acho bem, bem, bem interessante esses desenvolvimentos, fora a ação nem se fala, né? E você, Thiago? Eu tô com o Wilton, né? Eu gostei. É aquilo, tava para ver o Fogo Contra Fogo há muito tempão, mas o Colateral há menos tempo, mas eu tava na minha lista e eu gostei mais exatamente por ser um filme mais frontal, mais direto. E foi realmente uma mudança de ares ver o Tom Cruise de vilão, né? Nossa, é muito bom, né? E agora, lembra que eu falei primeiro quando a gente falou sobre o Profissão Ladrão, que eles contrataram o arrombador de cofre para orientar. Aí no outro, né, eles inspecionaram o banco e tal antes de filmar a cena de assalto. Sabe o que o Michael Mann fez com o Jamie Foxx e com o Tom Cruise para adentrar eles nos personagens? O Jamie Foxx é o mais óbvio, ele botou ele para trabalhar como taxista, passou um tempo dirigindo táxi. Imagina, você entra, você vai para Los Angeles, pede um táxi, é o Jamie Foxx. E o Tom Cruise era mais bizarro, porque o personagem do Tom Cruise tem que ser aquele cara que passa sem ser percebido, né? Tem que ser uma pessoa que não chama atenção para ele, porque ele é um assassino e tal. Então sabe o que o Michael Mann fez com ele? Ele botou ele para fazer entrega do FedEx. Porra, velho. E ele não podia ser identificado. Tinha que fazer as entregas das encomendas de FedEx. As pessoas não podiam perceber que era o Tom Cruise. Imagina. Ele tinha que passar despercebido mesmo. Como se fosse um caramba. Nossa, trabalhar com o Michael Mann deve ser uma maravilha. Né? Não é? É verdade.
Eu gosto também do momento em que o Max acaba, né, ouvindo o Vincent. E é outro Vincent, né? Porque a gente tem um Vincent no Fogo Contra Fogo e agora a gente tem um outro Vincent. E aí você vê um arco do Max no momento em que ele escuta o Vincent, que ele fala assim, não, você tem que se adaptar às necessidades, à situação. E aí ele começa a adotar um pouco da personalidade do Vincent, né? Principalmente na hora que ele vai enfrentar o Javier Bardem. Eu acho que, cara, naquele trabalho ali, ele enxerga meio que o negócio da burocracia do táxi, né? Porque quando eles estão conversando lá, é porque ele entende ali naquele momento que eles estão no táxi, que ele está prestes a conversar com o chefe lá da quadrilha, que ele entende mais ou menos que o Tom Cruise está fazendo é um trabalho, no final das contas. Então ele pergunta da aposentadoria, do salário, do seguro. E quando ele percebe que ele está envolvido naquela burocracia inteira dos assassinatos e da contra-espionagem, eu acho que ele se enxerga ali no Tom Cruise e ele replica meio que o discurso dele, meio niilista, sapato. E ele até tira o óculos, ele muda o visual inteiro dele. Porque o Tom Cruise nesse filme, o personagem dele principalmente, ele é um personagem... A vestimenta dele reflete muito a ideologia dele, né? Ele é muito unilateral e a vestimenta dele é limpa, ela é direta, ela é cinza. Ele é quase um monocolor, se você pensar. O cabelo dele é branco, a barba é branca, o terno é branco, a calça é branca. É quase uma igualação da função dele com a estética. Ele trabalha de maneira impecável, né? Enquanto o trabalho do Max é um carro impecável, né? De tão limpo. E tem a questão dos dois personagens serem bem metódicos, mas no caso o do Tom Cruise, ele meio que... Ele aprecia a improvisação, igual ele fala com o Jazz lá. Porque eu acho que ele aprecia essa adaptação e essa mudança de rumo, porque, igual você falou, ele tem que viver o hoje, mas ele é um pouco, não sei, desincongruente, acho que congruente com o erro. Ele não aceita erro, igual quando o cara erra sobre o Miles Davis, ele mata o cara. Então tem isso. Ele é um personagem que acho que aprecia a adaptação e o improviso, mas ele não aceita o erro nesse improviso nem na adaptação. O Thiago comentou sobre as curiosidades, né? Ele falou do Manhunter. O Michael Mann, ele trabalhou com outro Corleone, né? Que foi o James Caan. Né? Interessante, só fazer esse parênteses aqui. E do nome também, Thiago, você falou que é outro Vincent, né? Tem outro Torina, né? Que nesse aqui é o Javier Bardem, né? Que é o Félix. E no Fogo Contra Fogo é um dos informantes do Vincent. Ele é Torina também. Eu não me lembro se é a mesma grafia, né? Mas o som ali do sobrenome deles é o mesmo. Tem isso também. O que vocês acham da cena que o Tom Cruise atira naqueles dois caras, assim? Eu achei bem crua, bem... Aquela cena ali parece que ele tá realmente socando os caras, né? É muito alto o negócio, é realmente muito crua, muito realista. Esse filme aqui, eu acho que o escapismo dele tá muito naquelas cenas de interlúdios da conversa, onde o carro tá andando e tocando música, e o Michael Mann filma de um plano extremo, assim, né? A cidade, o táxi, e vai acompanhando. E eu acho que a ação aqui é bem mais algo bem mais palatável. Mais palatável que o Hit, porque... Eu acho que no Hit, aquele negócio das cenas serem muito num espaço aberto na cidade, meio que, sei lá, me tira um pouco da questão da apelatividade. E nesse daqui, a cena da boate é impressionante o que ele faz ali. Inclusive, nesses dois filmes tem bastante azul, né? Agora que eu vou pensar aqui. Ele usa bastante azul em ambos os filmes. E os dois filmes, né? Los Angeles é quase um personagem, né? E bem diferente até, né? Nos dois filmes ele faz esse... Por isso que eu digo que ele é meio que um irmão mais novo do Fogo Contra Fogo. No Fogo Contra Fogo ele abre com o trem, né, o sistema de trem, o Neo chegando. Exatamente, eu ia falar isso. Né, e termina com o avião. E até a cena inicial do Hit, a primeira mesmo, ela é quase a mesma final do Colateral. Se você for perceber assim, a estação de trem é quase a mesma. Isso, e em contrapartida do Colateral, ele começa no aeroporto, né? E termina justamente nessa cena que o Wilton falou. Então eles têm essa ligação aí. Não tinha me tocado disso, verdade. Sobre a música, eu até separei um trechinho aqui, porque eu achei interessante trazer. O Wilton
tocou nesse assunto, eu lembrei. Na cena que eles estão, em vários momentos, né, eles estão dentro do carro e tem uma música lá, uma trilha incidental, e tem uma que conversa muito com a situação, que é a música do Audioslave, né, a Shadow of the Sun. Traduzido livremente aqui o refrão, ele fala mais ou menos assim, aquele momento em que o Max meio que enlouquece, antes dele capotar o carro, tá? Ele cruza com um coiote, né? Eles cruzam com um coiote, e eu até procurei ali, diz que os nativos americanos navarros, né, eles têm uma crença que diz que se um coiote cruza o seu caminho, você tem que voltar, porque vai mudar toda a sua vida. Ou você vai sofrer um acidente, ou você vai se machucar, ou você vai morrer. E, paralelamente a isso, toca essa música do Audioslave, né, e que eu repito aqui, no refrão ele diz mais ou menos assim, que eu posso te dizer por que as pessoas morrem sozinhas, e eu posso te dizer que eu sou a sombra do sol. Depois ele volta e fala assim, eu posso te mostrar que as pessoas enlouquecem e eu posso te mostrar que você poderia fazer o mesmo. E é justamente o que acontece em seguida. Ele meio que surta, né, o Max, e aí ele provoca aquele acidente que ele capota o carro e tal, e leva a todas as outras consequências. Então eu acho bem interessante esse detalhe dessa música, especificamente dessa música, sabe, narrativamente pro filme. Eu acho uma sacada bem interessante do Michael Mann. Eu sabia desse negócio sobre os nativos do coiote. E ele meio que volta, né? O Jamie Foxx volta pra garota que ele atendeu no início do filme. Uhum. Verdade. Eu gosto também bastante, falando das cenas de ação, né? Que você tinha perguntado, Thiago. Uma das melhores pra mim é justamente a final. Não a do metrô, mas a cena em que o Vincent procura a advogada. Em que ele dá uma machadada no sistema lá e acaba com a força do andar, e ele sai em busca dela. Eu acho até tão apreensivo aquilo, né? Porque você tem o Max tentando chegar naquele local, mas ele não consegue. Você tem um assassino procurando uma moça totalmente indefesa, aleatória no rolê, não sabe o que está acontecendo, né? E aquela fotografia toda no escuro, é bem angustiante, bem interessante a forma como que o Mann filma aquela cena. E ele meio que te deixa com uma noção de espaço em relativa, né? Você não tem noção de onde estão os personagens, ou onde estão os objetos, porque tá tudo escuro, e ele usa o reflexo dos espelhos. É realmente uma cena muito boa. Perfeito, exatamente. E eu gosto bastante também da cena em que acontece a morte do Vincent, do Tom Cruise, porque ele aceita a derrota. Parece que dá para perceber mais ou menos isso. Ele troca tiros com o Max, mas ele foi derrotado quando ele vai trocar o pente, né, da arma, o pente cai da mão dele. E ele já percebe que ali ele já não tem controle do que ele está fazendo e que ele foi derrotado. E ele simplesmente aceita. Eu acho isso sensacional, sabe? A reação dele, porque assim, quando ele mata aqueles dois caras naquele beco, que acho que o Wilton comentou, ele dá o tiro nos dois caras e sai como se nada tivesse acontecido. E ali também, ele troca tiros com o Max, ele é alvejado, ele sabe que ele foi derrotado e ele aceita. Como se fosse uma coisa natural para ele. Perdi aqui, não teve jeito, deixa eu me recolher aqui a minha solidão. Porque no final das contas é o serviço dele, né? O trabalho. É o que o sistema está fazendo para controlar ele. Uhum. E ele também, naquele caso ali, ele queria sair da angústia de Los Angeles, igual ele falando no táxi. Sim, é uma questão meio que de liberdade. A morte dele ali no táxi foi uma liberdade. Ele já estava 6 anos no setor privado, eles não pagam as faltas, eles não têm aposentadoria. Então a salvação dele, no momento, para sair daquele sistema regente e de infelicidade, é a morte. E ele aceita ela. Porque até se você for pensar que a jornada dele é a mudança de visão do Jamie Foxx, ele meio que alcança isso. No final do filme, o Jamie Foxx tem o óculos, ele tá com a menina, e ele tá com uma pose super imponente, assim, sobre os carros. Então ele tira aquela falsa sensação que o James Foxx tem. Porque o Jamie Foxx, nesse filme, o personagem dele, ele tem essa ilusão que ele vai construir uma empresa, que ele vai fazer a ilha. E até quando ele pensa nas férias, ele pensa em uma imagem meio imperialista e capitalista das ilhas. Ele pensa que aquilo ali é o ideal, e ele vai sair daquele momento, daquele sofrimento, indo para aquele lugar. Uhum. Sim. Não, é um filme muito bonito. O que vocês acharam do trabalho do Paul Cameron como
cinematógrafo. Porque esse filme foi um dos primeiros filmes a usar tecnologia digital, né? Eu acho que o main digital é melhor do que o main novelístico, se eu for pensar em uma era, assim. Eu acho que o granulado desse filme é perfeito, não tem como. Você tem a experiência, ele teve algumas cenas lá no Ali, mas eu acho que esse daí foi o primeiro filme dele com acho que 100% digital, não foi isso? Acho que, se eu não me engano, no Ali, ele no meio do filme, do meio pra frente, ele começa a usar o digital, experimentar mais o granulado. Mas o colateral é o marco final. É como se, inclusive, isso dialoga muito bem com o negócio que a cena final do filme é a do começo do Hit, né? É como se ele estivesse encerrando uma era ali dele e começando outra. Sim, também. Eu até onde eu sei, inclusive eu vou deixar até a indicação aqui para vocês no final, quando a gente terminar, de um texto de um colega meu. Inclusive ele até coloca isso, que se eu não me engano, né, se não me falha a memória, foi sim o primeiro trabalho 100% digital do Michael Mann. E é interessante pensar que ele fez Miami Vice depois, né? É como se fosse um renascimento no visual dele. Porque ele trouxe a série lá na década de 80, né? A gente está falando aqui também dos atores. O Jamie Foxx, ele teve nesse mesmo ano 2 indicações ao Oscar, né? Por esse filme, como coadjuvante, e pelo Ray, ao qual ele ganhou. E o filme também foi indicado à montagem, né? A fotografia aqui não foi do Paul Cameron, que a gente estava falando dela, não foi. Eu não sei se a fotografia ela potencializa muito o Michael Mann. Não sei, talvez sim. Eu teria que pensar mais em Miami Vice, que a relação do digital com ele. Mas ele é um ótimo cinegrafista, né? Ele, se não me engano, ele fez o Déjà Vu, do Tony Scott, que é um filme que eu amo. Fez o Beast the Devil, inclusive. Um dos pontos que eu gosto bastante desse filme é justamente por tratar da solidão das pessoas, sabe? Como vocês falaram aí do Max ser taxista faz 12 anos e tem um sonho de construir uma... né? O Vincent é um cara preso àquele sistema também, mas meio que adora o que faz. A gente tem uma moça que é advogada, mas basicamente não gosta do que faz também, porque ela está envolvida em uma coisa muito grande. Então, assim, e eles todos tentam buscar uma forma de escapar da realidade, né? Mas, na verdade, são todos muito solitários, muito sozinhos. Mais ainda o Max, que é o que a gente, no caso, acompanha mais, que é o... né? Mas eu gosto bastante porque mostra essa solidão das pessoas e ele casa bastante com o filme anterior que a gente falou também. E é meio que essa solidão causada por Los Angeles, né? Pela cidade ali. Parece que ela vai sufocando os personagens naquele momento. E além de uma solidão, é um niilismo na visão do James. De todos os personagens do filme, eles são extremamente niilistas. E o próprio Max, o Vincent fala, né? Tem 17 milhões de pessoas aqui e eu li que um cara morreu no metrô e demorou 6 horas para alguém descobrir que ele estava morto. E no final das contas, esse é o maior medo do Vincent, né? É morrer e ninguém reconhecer ele. Porque ele é um personagem que não pode ser reconhecido. Ele é uma pessoa que não tem esse reconhecimento. O pai e a mãe dele estão mortos e o escapismo da realidade dele é matar gente. Tanto que ele nem poderia encontrar o Félix, né? Ele falou, não, eu não me encontro com as pessoas. É interessante que o Michael Mann ele tem a tendência de repetir trabalhos, né, com os atores, mas depois ele não volta. É difícil ele trabalhar novamente com os caras. Ele faz aí 2 filmes e já descarta. A não ser o Jamie Foxx, que se não me engano está em 3... Mas são casos esporádicos. A gente comentou aqui que ele trabalhou com 3 Corleones, né? Em 2 filmes. E ele também faz aqui uma ligação da Jada Pinkett Smith, que é casada com Will Smith, né? E ele havia trabalhado com Will Smith no filme anterior, que é o Ali. E a outra curiosidade que eu queria trazer aqui para vocês é que o Tom Cruise, ele foi casado muito tempo com a Kate Holmes, né? Eles têm uma filhinha e tal. E quando eles se separaram, ele botou no contrato com ela lá que ela não poderia se relacionar publicamente com outra pessoa, né? Por 5 anos. Tá, quando deu o período dos 5 anos, que foi acho que 2018 ou 2019, ela assumiu que ela namorava um cara há 5 anos já, logo depois que ela terminou, se separou do Tom Cruise. Quem que era esse cara?
ou o Jamie Foxx. Então já dá uma bugada na cabeça da gente esse negócio. E eu não sei se vocês seguem o Tom Cruise no Twitter, não. Mas a biografia do Tom Cruise é a melhor. Que tá lá assim, ó, ator, produtor, correndo nos filmes desde 1981. Ele corre, hein? Ele corre. Olha, segue o cara lá, é um barato. Você vai ver a biografia do cara, é essa. Eu já não teria joelho se eu corresse tanto quanto ele, cara. Não, e muitas das cenas ele faz sem dublê, né? Não, sem dublê. Imagina, ele já tem mais de 50, tem 50 e tantos anos e tá fazendo sem dublê, cara. Não, eu adoro Tom Cruise, cara. O Top Gun, ele vai fazer um filme do Top Gun Maverick lá, né? Vai fazer, né? Ou já tá em pós-produção, não sei. O último tweet dele foi justamente elogiando o trabalho dos caras que recriaram o trailer do Maverick, mas todo de Lego. E o último tweet dele foi elogiando os caras. Que doido. E aí, Will? Eu queria falar um negócio sobre os atores. É que acho que ambos os filmes são bem representativos, né? E, tipo assim, nem é uma representatividade que surge de uma importância. É mais que elas realmente têm uma função ali. Tanto no Hit, que tem aquele cara que ele vai... O personagem negro, que ele vai conseguir um emprego e meio que o cara esbanja sobre ele, porque ele foi preso, né? E nesse aqui o Jamie Foxx, e isso dialoga total com a falsa sensação que ele tem de liberdade e da reação que ele tem com indivíduos, né? Os Scorsese e o Spike Lee estavam cotados, né, pra dirigir o filme. Eu li no IMDb, né? Igual a gente conversou aqui, né? Mas li que eles estavam cotados e eles não pegaram, e aí eu fui oferecer o Michael Mann. Colateral? Aham. Nossa, mas esse filme é tão Michael Mann. Pois é, então. Eu acho que um pouco do Scorsese que ele deve ter recusado foi porque ele voltaria ao tema do taxista, né? Então, não sei. E ele devia estar envolvido no projeto do Aviador, que é produzido pelo Michael Mann. Enfim, foi o que eu li, né? Me falaram que o De Niro também estava cotado para ser o Max, para fazer um outro taxista. Nossa, meu Deus! As coisas que a gente cara, vê. Que fetiche, né? Que isso, cara? Deixa o Al Pacino faz o outro filme do Michael Mann, que é o The Insider. Ele atua bem melhor que no Hit. Depois dessa ótima conversa, vamos falar agora sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Marcão, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming que você gostaria de recomendar pra gente? Cara, eu vi um que é batidaço, tá? Mas eu confesso que estava no meu ponto cego, que é o Asas do Desejo, do Wim Wenders. Meu filme é um dos meus filmes favoritos. Porra, então, e tava no meu ponto cego. Então a vida tem dessas coisas, tá vendo? E ele, claro, ele se tornou um dos meus favoritos também, porque o filme é uma obra-prima, é um filme maravilhoso, né? E eu me pergunto por que eu demorei tanto tempo para assisti-lo. Mas as coisas acontecem na hora certa. Então a minha indicação aí hoje vai pro Wim Wenders, Asas do Desejo, que não tá na Netflix, mas está na plataforma de streaming Mubi. E você, Wilton? Um filme recentemente que eu vi numa plataforma de streaming foi o Ruby Halloween, que é aquele filme do Adam Sandler de Halloween, e é um ótimo filme, muito bom, recomendo para todos. Você tem algum meio de contato, Wilton? Eu tenho o meu Twitter, que o arroba é muito complexo, então eu vou pedir pro Thiago colocar na descrição, e o meu Letterboxd, que é só digitar Wilton César ou Wilton. E você, Marcão? Então, eu tenho contato, sim, M Henrique, com H, né, _ CQ, para Instagram, para Twitter. Tenho um Instagram de filmes, que é o meu pessoal, que é @estudandofilmes, e tem um que eu faço parte da ADM, junto com a Bruna e o Gabriel, que é o @cineápice. A gente já tem esse grupo, já tem mais de 5 anos, e é o período mais ativo aí que a gente tá. Então vocês me encontram nessas plataformas. Eu posso só fazer uma outra indicação, Thiago? Pode, claro. Eu tenho um colega que escreve texto também, um parceirão meu aí, que é o Hugo, e eu até fiquei de falar para ele, pô, Hugo, eu vou indicar teus textos lá no programa que eu vou participar hoje e tal. E eu até procurei, por que eu tô indicando? Porque ele tem textos
do Fogo Contra Fogo e tem texto do Colateral. Fantástico. Pois é, só que ele escrevia para um grupo que o site não existe desde fevereiro. Então ele está criando um próprio site dele, que eu vou deixar aqui para vocês. Então é só digitar e vocês procuram quem quiser ler, né, procura aí a crítica do Fogo Contra Fogo e do Colateral, que é hugofrancacriticas.wordpress.com. É Hugo França, né, mas como não dá para colocar, então fica Hugo Franca. Então tá aí para quem quiser acompanhar. Ô Marcão, como tá a página Cineápice? Pois é, a gente tá dando uma reformulada, inclusive, né? Foi interessante você perguntar, porque a gente coloca uns posts aleatórios lá que o pessoal curte, né? Bota umas curiosidades e tal. Só que a gente está tentando padronizar agora. Deixar alguns dias específicos para algumas atividades. Então, um dia específico de indicação de filme, outro de curiosidades e assim vai. A gente está reformulando toda essa questão aí. Mas está indo bem, estamos indo. Estamos caminhando, mas vamos lá. Agradeço muito a participação do Marcos, Henrique e do Wilton. E claro, agradeço você que está nos ouvindo, né? Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar nossa página no Facebook. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago. Da Avenida Eliseu Guerra, eu sou o Marcão. De Catalão, Goiás, eu sou o Wilton. E este foi o podcast Ponto Cego. I read about this guy gets on the MTA here, dies. 6 hours he's riding the subway before anybody notices his corpse doing laps around LA, people on and off sitting next to him. Nobody notices.